Bem-vindos, dorameiros e dorameiras, ao meu canal Fofocando de Camundo, e onde eu falo de alguns dramas que estão em lançamento, doramas, e dessa vez a gente vai estar falando de um drama daqueles curtinhos, de 1h30, 2 horas, que dá para você maratonar em um dia só, né, naquelas versões curtas que a China tem feito bastante, e que está sendo muito legal, que muita gente fica com aquela dúvida, será que vale a pena assistir ou não? Gente, vale muito a pena assistir. E você, quando você não tem muito tempo para assistir aquelas séries longas, né? Esses daí tá entrando, tá sendo uma boa solução, vamos dizer. O nome desse, tá dando uma olhadinha aqui, se chama Casamento com Meu Amor Secreto. E o que acontece? Esse C-drama, ele não tem só esse nome, ele tem outras versões de nome também, onde eu vou estar colocando para vocês, né, na descrição do vídeo, eu vou estar colocando para vocês os outros nomes também, para vocês poderem estar encontrando e também estar assistindo, tá bom? Ele tem, acho que 5 versões, se eu não me engano, de nomes, para você estar encontrando, eu vou colocar, deixar na descrição, tudo bonitinho, para vocês encontrarem todos eles, tá bom? Então, eu vou estar deixando passar aqui um pedacinho para vocês estarem vendo um pequeno resumo, né, da história, e logo em seguida vou estar comentando sobre ela. Sempre tem esse romance, né? Esse comecinho deles é sempre, eles fazem essa coisa de você aparecer, né? E do nada se relacionar. Então, deu para vocês terem uma noção, né? Que mais ou menos o que vai tratar a história. E nós vamos para a sinopse. O que acontece? Essa protagonista, ela se chama Larissa, e esse moço protagonista é o Eduardo. E a Larissa, ela tem uma amiga. E essa amiga se chama Isabela, e essa amiga pede para ela tá indo buscar o irmão, porque o irmão tá chegando do exterior, e ela pede, fala, não tem como eu ir lá buscar meu irmão, tem como fazer esse favor para mim? E a Larissa fala, não, tudo bem, pode deixar que eu vou lá buscá-lo. E quando chega lá, ele tá como se fosse aquelas festinhas, e onde tá tendo bebidas e um monte de coisa, e ela chegando lá, ela fala, ele na hora ele não reconhece ela, ele fala, eu mandei vocês todo mundo embora. Aí ela chega perto e fala assim, a sua irmã pediu pra mim vir buscar você. Aí ele olha pra ela e fala, é você? E ali ele começa a provocá-la. E acaba que eles acabam ficando juntos naquela noite. E ela até pensa, fala, nossa, será que eu tô sonhando com isso? Por quê? Porque ele é um amor dela, um antigo amor lá no passado, ela gostava muito dele há 10 anos atrás. Ela era apaixonada por ele, só que era um amor secreto. Né, que ele era irmão da melhor amiga dela, então era aquela paixão secreta. E aí, como ela acaba ficando com ele tudo, naquela noite,
No outro dia de manhã, ela acorda, ela já resolve sair de fininho antes que ele acorde. Só que ele acorda também. E nisso ele fala, onde você está indo? Ela fala, estou indo embora, finge que nada aconteceu e vamos deixar isso pra lá, não conta pra sua irmã, né? Vamos deixar isso pra lá e acabou. Ele fala, mas por que não pode contar pra ninguém? Ele fica assim, querendo saber por que ela tá recusando ela. Ela fala, não, vamos deixar isso quieto, vamos deixar pra lá. Ela começa a querer já vazar, sair dali. Até porque ela não quer que ele perceba que ela já gostava dele, já há muito tempo atrás, né? E aí ele fala assim, não, você tá com seus documentos aí? Ela fala, tô. Ele simplesmente vai direto pro cartório. Quando chega lá, eles acabam casando e ela fica assim, como assim, tudo tão rápido? E ele não dá nem tempo dela pensar, simplesmente eles já se casam. E aí ele fala, a partir de agora, você vai morar comigo. E ela fala assim, não, mas a gente não pode já comentar com ninguém assim. Eu não conversei com a minha família ainda, não falei nada pra ninguém. Como assim? Vamos dar um tempo, não conta ainda pra sua irmã, não conta pra sua família. Eu também não vou contar pra mim ainda. E acontece, ele fala assim, então faz o seguinte, vai buscar suas coisas, você vai pra minha casa e depois a gente conta. Ela desce, aí ele leva ela até a casa dela e pede pra ela retirar as coisas dela. Quando ela chega lá, como sempre, tem aquelas famílias briguentas. E a família dela já tá arranjando um casamento pra ela, só que é uma pessoa bem mais velha, mas a pessoa é rica, mas é bem mais velha. Por quê? Porque a família dela tá passando por um certo problema financeiro. Então eles vão fazendo aquele arranjos, né? E a irmã dela até mais velha, eles não estão escolhendo ela para casar com esse senhor. Eles querem justamente ela, a Larissa. E aí eles começam a discutir, e a irmã dela acaba batendo nela, e tem aquela discussão toda. E aí, quando a irmã dela até bate nela, na mesma hora, ele entra, o Eduardo entra na casa dela. E ela fala assim, o que você está fazendo aqui? Aí ele fala assim, ninguém vai bater nela. Ele já entra com tudo e já pega na mão dela e fala, pega suas coisas e a gente vai embora. Aí nisso a família começa a retrucar, a irmã dela e a mãe dela começa a retrucar tudo. E aí ela vai, retira as coisas dela e dá um recado, né, para a irmã dela e para a mãe dela. Olha, já que vocês querem livrar tanto a família de dívidas, então, ao invés de eu casar com esse senhor, ela casa com esse senhor. Fala que a irmã dela casaria com esse senhor. E sai. Aí começa a discussão, a mãe dela fala assim, não, isso não vai ficar assim, a gente vai dar um jeito. O Eduardo é de uma família rica, fala isso pra irmã dela, né? O Eduardo é de uma família rica e a mãe dele tá querendo uma nora, a gente vai colocar você que você vai casar com ele. E ela fica, mãe, e fica agoniada, essa irmã mais nova, né? Lógico que ela quer casar com o Eduardo, sem dúvida. Que ninguém sabia que o Eduardo estava voltando para a cidade, para esse país, para a China, no caso, e o Eduardo era uma pessoa muito rica, uma pessoa que as meninas tudo gostavam dele, né? Aí o que acontece? Ela vai direto, Larissa vai direto para casa do Eduardo, o Eduardo fala assim, aí, ela fala, onde é o meu quarto? Ele fala, não, você vai dormir comigo, no nosso quarto. Ela fala, não, eu quero, me coloca num quarto de empregada, um quarto assim, eu vou ficar lá e você pode ficar no quarto principal. Ele fala, não, ou você fica comigo no quarto principal, ou então você vai ficar no quarto principal sozinho. Você não vai ficar nesse quartinho que você tá falando. Ela, não acho justo, continua no quarto principal. Ele fala, então você fica comigo. Aí ela fala, não, tá bom. Ela vai pra esse quarto, né? E aí o que acontece? Que ele já gostava dela, só que ele não queria dizer pra ela. Então ele começa a tentar conquistá-la. E ela acha aquilo muito rápido, tipo, já um casamento, como assim? Eu te busquei ontem, nós já casamos hoje, já estamos morando juntos, e as coisas acontecendo muito rápido. E no outro dia, ela acaba, naquele dia ela não foi pro serviço. No outro dia, ela pega e vai pro serviço, no serviço dela. E ela fala, ó, estou saindo, tudo. Ele fala, pode deixar que eu vou te levar no seu serviço. Ela fala, não precisa. Ele fala, não, é caminho para mim, eu deixo você, toma café. Ele prepara um café para ela e ela pega e toma aquele café com ele. E ele, quando ele deixa ela no serviço, ele não falou para ela que aquele serviço também era o serviço dele. E quando ela chega no serviço, ela é supervisora daquele local, e ela começa a conversar com os amigos dela, até uma amiga vem correndo e fala, você não sabe o que aconteceu, ficamos sabendo que agora a empresa foi vendida e temos um novo dono, né? E dizem que ele veio do exterior e que ele é muito bonito e começa a fazer uma propaganda dele. Ela não faz a menor ideia de quem é a pessoa. Ela não está interessada, até porque ela já está casada, ela já está com um monte de problema para resolver. Ela pega, fala, dá um basta naquela moça e fala assim, olha, eu tenho muita coisa para resolver, porque como eu não vi ontem, eu preciso adiantar as coisas, depois a gente conversa, e ela não está interessada. Quando ela olha para trás, os funcionários, né, se levantam e cumprimentam o novo diretor. Quando ele chega, ela olha, ela dá de cara direto com ele. Ela fala, o que você está fazendo aqui? E ela fica assim, espantada com o que ele está fazendo ali. E aí ele passa por ela, ele só olha para a cara dela e vai direto para a sala dele, né? E nisso, ela fica surpresa, porque eles vão acabar trabalhando junto. E não só isso, ele é o chefe dela, né? É o diretor da empresa. E aí ela
ele começa a supervisionar ela pela câmera, o que ela tá fazendo, e ela tem um funcionário que tá sempre conversando com ela, um moço lá, e ele mostra um pouquinho de ciúmes, ele a chama ela pro escritório, e assim começa aquele impasse, né, de ciúmes, aquela coisinha toda, só que ela ainda não quer que ele conte pra família dele, né, principalmente pra amiga dela, que eles já estão juntos, que eles já até casaram, de uma forma assim muito rápida. E ele fala, tudo bem. Só que a família dele começa a preparar um casamento arranjado, tipo assim, precisa casar. Então fizeram uma festa e querem que simplesmente ele vá conhecer essas moças. E ele fala para ela assim, olha, já que você não quer que eu te apresente você como minha esposa para mim ficar livre dessa situação, então resolve isso para mim. E ela fala, não, tudo bem, pode deixar que eu resolvo. E aí ela fala que vai conversar com a irmã dele. Nessa hora, na festa, quando eles chegam junto, tudo, ela até larga o braço dele, já desce as escadas e finge que ela só conhece ele, mas que ela não está casada com ele, né? E ele fica olhando assim, e aí ela chega perto da irmã dele e fala, olha, você precisa me ajudar, seu irmão quer que você despiste ele, manda essas moças embora, né? Porque ele não quer se relacionar com ninguém. E aí a irmã dele fala assim, mas como assim, você vai ajudar ele? Não ajuda Eduardo não. Ela fala, não, ele me pediu minha ajuda e eu prometi que ajudá-lo, então faz essa festa, dá um jeito. Aí essa irmã dele é até engraçada, ela chama todas aquelas moças e fala assim, olha, vocês vieram por causa do meu irmão, né? Todo mundo, sim, lógico. Ela fala, então, só que tem um problema. Aí qual que é o problema? Ele não gosta de mulheres. Aí todo mundo fica assim, como assim? Né? Aí no meio disso tudo, daquela bagunça, não era isso que ela gostaria, né? Imagina, o cara é super famoso, um cara dono de empresa, aí acabou de chegar do exterior, né? E como assim vai falar que ele não gosta de mulheres, né? E ela fica, meu Deus, causei uma confusão agora pra ele, né? O Eduardo. E aí, nessa aqui, ela tá preocupada com o que ela vai fazer, chega o ex-namorado dela. E esse ex-namorado dela, o Eduardo morre de ciúmes. Esse ex-namorado dela se chama Rafael. E o Eduardo morre de ciúmes, porque ela namorou com ele no passado, há 2 anos atrás. E ela gostava dele, só que eles tiveram um certo problema, só que o Eduardo não sabe que eles tiveram um certo problema no relacionamento. Então ele aparece na festa. E o Eduardo, um pouco antes desse Rafael aparecer na festa, o Eduardo já estava achando que ela não queria ser apresentada em público ou falar que ela tinha casado justamente com o Eduardo por causa desse Rafael, que ela ainda gostava do Rafael. Isso o Eduardo pensa. E acontece que esse Rafael está nessa festa. E aí vai acontecer muita coisa lá na empresa onde os dois trabalham, a questão dos ciúmes, depois a questão dos ciúmes com esse Rafael que quer fazer de tudo para retornar o relacionamento, a amiga dela, que quando descobre que os dois já casaram, então vai acontecer uma reviravolta, vai acontecer umas coisas muito legais, né, nesse C-drama, que é um drama com romance, e gente, vale a pena assistir, vocês encontram esse C-drama lá nos canais de fansubs, como eu tenho sempre falado, nos fansubs, fã-clubes, vocês vão encontrar, por isso que eu vou deixar todos os nomes para vocês encontrarem, vai ser muito fácil para vocês, e eu espero que vocês assistam e que vocês gostem, tá bom? Então fiquem para uma próxima, eu vou estar falando agora de outros C-dramas também, vou estar falando também sobre K-dramas, né, que também tem muita coisa boa na Coreia, muita coisa boa na China, muita coisa boa na Tailândia, eu vou estar sempre falando para vocês. Então fiquem conosco, para vocês poderem ter uma ideia de cada C-drama, dorama, o que assistir, porque é tanta coisa, a gente está tendo tanta novidade, está tendo tanta coisa legal, tanto nesses formatos pequenos, que esse aqui, ele tem 2 horas e pouquinho, tá? Esse C-drama específico. Tá tendo tanto lançamento, tanto nesses formatos pequenos, quanto também dos C-dramas, aqueles mais longos, que é 40 capítulos, tudo aqueles C-dramas de fantasia. Gente, eu sou apaixonada por C-drama de fantasia. Não sei se você gosta, eu vou estar indicando alguns para vocês também mais pra frente. É muito legal. Também está lançando muita coisa na Coreia, então a gente está tendo uma infinidade de C-dramas para assistir, de doramas no geral para assistir. Então, às vezes a gente fica perdido, qual que vale a pena, qual que não vale, porque é muita coisa. Então, eu vou estar sempre indicando para vocês quais os melhores, e aqueles que eu também não gostei muito, eu vou estar falando para vocês nem perderem tempo, ou pode ser que vocês gostem, que o gosto seja diferente, né? Tá tudo bem? Então, gente, até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal, espero que vocês estejam gostando. Não sei se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão, pode estar passando que eu vou estar lendo, vou estar respondendo, tá bom? Vou estar deixando na descrição, como eu falei, todas as versões do nome. Procurem nos fansubs, fã-clubes. Quem já está acostumado a achar esses tipos de C-drama vai ser muito fácil para encontrar. Quem tiver dúvida, pode estar perguntando, que eu vou estar respondendo. Tudo bem? Gente, eu tenho informação. Eu não vendo nenhum tipo de C-drama, nenhum tipo de dorama. Eu não vendo. Se alguém aparecer por acaso vendendo, usando a minha imagem, alguma coisa, desconfie, tudo bem? Porque não sou eu não estou fazendo esse tipo de serviço. Tá? Eu fico indicando se é aonde você encontrar, se é na internet, se é nesses clubes, ou se é na Netflix, ou se é no Viki.
e tantas outras plataformas, Disney+, e tem tantas outras, né? Então, eu vou estar sempre falando que vocês possam encontrar, não vou estar vendendo o produto, tudo bem? Então, gente, espero que vocês gostem e curtam esse canal Fofocando com a Mundo, e estamos juntos, tá bom? Obrigada, até a próxima.